Olá, meus amores. Eu espero que todos estejam bem. Eu devo confessar algo a vocês. Durante alguns dias, sejam bem-vindos. Todos que estiverem aqui no momento da live, todos que assistirão após estar no IGTV, enfim, eu quero agradecer. Obrigado, Leonardo. Eu quero agradecer a cada uma das pessoas. Eu devo confessar, Jaciana, eu já te chamo, tá bom? Eu quero fazer uma introdução. Eu devo confessar que eu fiquei pensando muito há alguns dias como que eu poderia homenagear. Nós estamos às vésperas do Dia das Mães. Oi, 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 Gustavo. Vocês estão bem? sim, Eu posso fazer uma introdução, Jaciana? pode? Eu estava comentando que eu fiquei pensando vários dias. Você tá linda. Obrigada. Eu fiquei pensando vários dias como que eu poderia homenagear as mães nessa data. E, obviamente, não poderia ser outra pessoa que não você. Todas Obrigada. as mães, para mim, são guerreiras, são empoderadas e, sobretudo, são cheias de amor. Mas você, para mim, é admirável em tudo que você faz, em que você conquista no dia a dia. E nós vamos falar hoje sobre um tema bastante sério e pouco conversado, que é sobre as crianças trans. O Brasil ainda é extremamente atrasado na questão do tratamento da transexualidade. A população de crianças e mãe, tinha tampa adolescentes mais diferente que trans as outras. ainda continua, na sua maioria, nas sombras. Temos apenas 2 hospitais nesse país continental que trata, acolhe, informa e conduz a transexualidade de forma científica, que é aqui em São Paulo, Hospital das Clínicas, e em Porto Alegre. Já desde pequenas, as crianças podem expressar esse sentimento de pertencer a outro gênero. São pessoas que possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhes foi designado no momento do seu nascimento. A neurociência comprova que existe um cérebro masculino e um cérebro feminino. Durante a gestação, a identidade feminina ou masculina é formada no cérebro do bebê depois do desenvolvimento dos órgãos sexuais. No caso dos transgêneros, existe uma hipótese científica que diz que essa identidade não está em sintonia com o órgão sexual, chamada de disforia, que é o mal-estar, é o desconforto persistente com o seu próprio corpo. Quanto mais se estuda a sexualidade humana, mais se enxerga o quão variada ela é. Lidar com tudo isso na nossa sociedade que impõe regras e ainda ser forte, como Jaciane e Gustavo, não é simples. Muitas crianças e adolescentes têm quadros de ansiedade, depressão, medo de não serem aceitas, se mutilam até conseguirem se expor, quebrando o silêncio. E pôr para fora uma pedra enorme que até então era difícil carregar. As famílias nem sempre estão preparadas para isso. O apoio familiar é vital. Não apenas aceitar, mas respeitar e não os ver como uma aberração. Se colocar no lugar do outro, acolher, ter a pessoa que se importa com você, como você, Jaciana, a mãe, podendo ser feliz, exercendo o direito natural dessa felicidade. O nosso corpo, eu penso que representa um santuário, a expressão da nossa identidade.
aonde se vive, o nosso lugar de acolhimento, se apossar do nosso corpo, como você quer, quiser, não tem preço. É empoderador. Bom, eu estou apresentando hoje, com uma honra enorme, creiam, Jaciana, 33 anos, natural da Paraíba, mãe de 3 filhos. Uma menina de 13 anos, um menino de 9 e o Gustavo, lindo de viver, de 6 anos, uma criança trans. Jaciana, se apresente, por favor. Essa Boa live é para noite. vocês. Muito obrigada por esse convite, primeiramente. Meu nome é Jaciana. O seu som está um pouquinho baixo. Tá bom? Dá para ouvir agora? Tá Melhorou, ouvindo melhorou. bem? Meu nome é Jaciana. Eu tenho 33 anos. Está baixo ainda, Jaciana. Um pouquinho Tá baixo. baixo? Deixa eu botar para cá, filho. Acho que é porque tá longe da minha boca. Ah, agora melhorou. Está melhorando. Meu nome é Jaciana, eu tenho 33 anos. Sou mãe do Gustavo, de 6, do Edgar, de 9 e da Tereza, de 12 anos. Nós somos naturais da Paraíba e hoje moramos em São Paulo para dar uma vida melhor para os meus filhos e também para fugir do preconceito, porque no Nordeste é muito pior a questão do preconceito, tanto comigo, que sou lésbica, como com meu filho e com meu outro filho que vem se encontrando também como uma criança trans. Jaciana, com que idade você percebeu que o Gustavo se comportava diferente em relação aos seus outros 2 filhos? Com 2 anos. Com 2 anos, o Gustavo ele começou a se impor com questões de roupa. Eu dava banho nele, trocava ele, vestia. E quando eu procurava ele, ele saía correndo, ia no guarda-roupa, tirava a roupa que eu coloquei e colocava a roupa do irmão. E sempre ficava, tô lindo, tô lindo. Ele nunca falava no feminino. Ele sempre se referia no masculino desde pequenininho. Ele ficava extremamente irritado quando eu forçava ele com fitas, com tiaras, com laço. Então, ele se tornava uma criança extremamente agressiva sempre quando eu forçava ele a usar uma coisa que ele não queria. Você consegue aumentar um pouquinho mais seu som, meu amor? Melhorou? Muito, muito. Agora sim. Bom, você falou, acabou de falar, que o Gustavo praticamente se define Gustavo a partir dos 2 anos. E como foi para você essa interação com essa diferença? Como você viu isso à primeira vista, Jaciana? Quando eu comecei a perceber o comportamento dele, primeiramente por eu ser uma pessoa que não entendia do assunto, eu levei ele num psicólogo e num psiquiatra infantil, porque o Gustavo ele estava extremamente agressivo, estressado, ele não parava de chorar em nenhum momento, era o tempo todo chorando, e eu não entendia o que eu estava fazendo de errado, porque ele estava sofrendo muito. Então, levei primeiramente no neuropediatra, que ele só tinha 2 anos, fez todo tipo de exame e nada constatou. Falou que ele era uma criança totalmente inteligente, que estava tudo bem. Fez eletro, fez tudo. Então, eu fiquei sem entender o que é que estava acontecendo. Até que eu comecei a conversar com uma prima minha, que fazia algum tempo que eu não conversava, que é uma mulher trans, pela internet, falando, deu um desabafo com ela do que eu estava sofrendo, vendo a situação como ele estava extremamente agressivo, chorando, não queria brincar, e eu não entendi o que eu estava fazendo de errado. Então ela me mandou a história da Chess, daquela menininha trans, da Chess. Sim. Quando eu comecei a assistir a história da Chess, eu fiquei, meu Deus, a minha criança pode ser uma criança transgênero. Só que naquele momento eu ainda estava na Paraíba e eu estava sofrendo muito assim questões de preconceito.
E lá eu estava com muito medo de, assim, de eu chegasse ao ponto e falar das questões do Gustavo e eu sofrer muito mais. Então, o que eu fiz? Eu fui embora para Fortaleza, onde lá, por um tempo, ele ainda continuou sendo tratado no feminino, até que um certo dia, na escola dele, eu já buscando ver se eu conseguia alguma ajuda, só que não tinha ninguém que pudesse me ajudar, porque eu também não conhecia ninguém em Fortaleza, até que a escola veio me procurar, falando que o Gustavo tratava ele, lá a escola de Fortaleza tratava ele no feminino, falando que tinha acontecido algo que eu tinha que ir às pressas na escola. Eu achei que talvez ele tivesse até se machucado. Mas quando eu cheguei na escola, a professora disse, olha mãe, faz 1 ano e meio que aí eu tratava ele no feminino. Ele não brinca com nenhuma criança, ele sempre está chorando, fica sempre nos cantos de parede da escola. E como a gente está achando que essa criança estava com um quadro de depressão, a gente resolveu chamar a mãe, porque a gente está encaminhando para uma psicóloga para ver o que é que pode fazer por essa criança. Daí ela falou assim, a gente pode perguntar o que está acontecendo para ela? Na época falou, né? Aí eu falei assim, sim, pode. Aí chamamos o Gustavo e ele pegou, se abriu. Eu perguntei, eu falei, filho, eu só posso te ajudar se você me disser o que está acontecendo, para poder eu entender o que está acontecendo. Ele falou, mamãe, eu cheguei para um amiguinho da sala e falei que eu não era uma menina, e sim um menino. Então, esse menino não me entendeu, me bateu, e desde então, sempre quando eu vou no banheiro, ele me bate. E nenhuma criança quer brincar comigo. Então, como as crianças não querem brincar comigo, eu me isolei e fico sempre perto das professoras, das tias, para as crianças não me baterem. Aquilo ali Jaciana, me responde uma coisa. Essa escola era pública ou particular? pública. Aquilo ali me doeu Tá. demais, porque eu estava todos os dias na escola, sempre perguntando como é que estavam as coisas. Elas nunca haviam me falar que o Gustavo estava passando por isso. Então, o Gustavo passou 1 ano e meio sofrendo numa escola, porque a escola não quis falar absolutamente nada, sendo que eu estava todos os dias lá. Daí eu comecei a me desesperar, procurando um psicólogo, procurando um meio de tentar ajudar o Gustavo. E nisso eu consegui a doutora Luciana, que foi uma moça que se prontificou de ajudar de graça, que era uma psicóloga lá de Fortaleza. Ela falou, mãe, o Gustavo é uma criança transgênero. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi chamar minha companheira, sem que ele soubesse. Peguei todas as coisas dele e levei num bazar. Troquei tudo que tinha no guarda-roupa dele. Cheguei com uma sacola, falei, ó, tá aqui, é pra você. Quando ele abriu a sacola, que ele se deparou com um short, com camiseta, com cueca, eu nunca vi uma felicidade tão grande como foi a reação dele só por eu trocar as roupas dele. Parecia assim que ele tinha ganhado o presente que ele mais queria na vida. Então ele foi logo correndo, tirando a roupa, colocando um short, pegou uma camiseta social e foi pro espelho. Olha, mãe, tá vendo? Eu sempre fui um menino. Ali eu comecei a chorar porque assim, ele mudou completamente. Porque ele era uma criança triste, uma criança que não brincava, era uma criança que era o tempo todo estressado, o tempo todo irritado, ficava com raiva por qualquer motivo, chorava por qualquer motivo. Então aquilo ali para mim, eu fiquei assim, meu Deus, somente trocar as roupas dele e deixar ele como ele queria, já foi uma mudança de total praticamente. Daí ele do nada chegou para mim e falou, mãe, eu não gosto do meu nome. E eu já escolhi um. A senhora poderia me chamar de Gustavo? Eu Que falei, sim, meu lindo. filho. Aí Não, cheguei mãe. Não, pra mãe. minha Eu disse, mulher. mas deixa eu falar uma coisa. Eu disse que eu queria Gustavo também. Aí você disse, não é melhor só Gustavo, não? Porque ele era apaixonado. Ele é Jaciana, apaixonado. Jaciana, qual era o nome do Gustavo antes? Sofia. Tá. Então Esse era foi o o nome dele. próprio Gustavo que A cara decidiu o dele. nome dele. Ah, que Isso, foi lindo. ele mesmo que escolheu. Ele não gosta que Gustavo, chame, que fale o nome dele.
Gustavo, responde uma coisa para tia. Por Não, que porque o você microfone escolheu o nome caiu. Hã? Por que que você... É porque o microfone tinha caído, ele vou estar falando. Você tá me escutando bem? Tá? Por que você escolheu o nome de Gustavo para você? Porque quando eu tava assistindo com meus irmãos, tinha um YouTube que jogava vários jogos. Que ele jogava qualquer jogo, qualquer, até de terror. Aí que eu assisti menos um jogo aí. Aí faltou o... Porque ele tava jogando o jogo aí. Você lembra aquele jogo daquela vovó? Lembro da Granny. Ele tava jogando isso e ele mesmo disse, Gustavo TV. Aí eu... Aí eu gostei do nome dele, eu queria ver... Legal, legal. Jaciana, como que o Gustavo... Veja, antes eu quero fazer uma pergunta. Você disse de Fortaleza, primeiro vocês vieram da Paraíba para Fortaleza. A gente Isso. sabe que o acolhimento dentro do seio familiar é vital, como eu disse. E você sempre deu esse acolhimento. E o restante dos parentes? Desde que eu fui embora da Paraíba para cá, eu não tive nenhum contato mais com a minha família. Eles totalmente assim se afastaram de mim quando eu me assumi lésbica, porque a minha família não entendia depois de tanto tempo eu ter coragem de falar que eu era lésbica, porque assim, eu não tinha coragem de chegar para minha avó, porque eu fui criada pelos meus avós. A minha família era uma família muito conservadora, que não entendia sobre essa questão LGBT, eram totalmente contra. Então, assim, eu sempre tive muito amor e respeito com a minha avó. Então, eu demorei muito tempo para criar coragem de chegar para minha família e falar o que eu estava sentindo. Mas eu já estava num limite que eu não tinha mais condições. Você pode perceber agora e ficar assistindo porque lá? Tá, daqui a pouco. Aí eu não tinha condições de mais viver daquela forma que eu estava vivendo. Aí, quando eu cheguei para minha família e contei o que eu estava sentindo, que eu não queria mais aquilo para mim, a minha família não me entendeu. Começou a dar aí brigas, meus tios se afastaram de mim, ninguém conversava mais comigo. Então, assim, infelizmente, a minha família não compreende a minha vida. Então, eles não falam comigo há mais de 3 anos. Então, assim, não tenho nenhum contato com ninguém da minha família da Paraíba desde então. Jaciana, ou seja, há quanto tempo você conseguiu se assumir socialmente como lésbica? Vai fazer 6 anos que eu me assumi. Tá. Eu sou obrigada a te fazer uma pergunta. Antes, você já entendia a sua orientação sexual ou não? Já. Eu com 12 para 13 anos, eu tive uma apaixonite por uma amiguinha da escola. Então, eu cheguei para minha avó, como ali eu era muito assim, fui criada muito inocentemente, assim, minha avó não falava nada sobre certas coisas, então, assim, eu era louca, apaixonada por essa menina. Então, como eu não entendia de nada, eu cheguei para minha avó toda feliz, falando que sempre quando eu estava perto dela, meu coração acelerava e que eu sentia uma coisa diferente por ela. Ali eu levei uma surra da minha avó, que ela falou que isso não era coisa de Deus, que eu deveria deixar de pensar essas coisas, que mulher nasceu para o homem, assim como o homem nasceu para a mulher, que eu fosse ler a Bíblia e assim eu não tive mais coragem de enfrentar a minha avó, até mesmo porque a minha avó passou mal, e aquilo ali para mim já me deixou completamente assim, sem saber o que fazer. Até eu desistir de ser eu mesma, para poder mostrar para minha família, dar orgulho à minha família. Só que isso não é uma coisa que a gente deva fazer. Porque a É partir do momento verdade. que eu tentei agradar a minha família, aí quando eu quis o apoio deles, eu não tive. Porque quando eu resolvi ser eu mesma, eu recebi foi as costas de todo mundo. Infelizmente. Jaciana, eu posso te chamar de Jaci? Pode? Tá.
Bom, em primeiro, eu esqueci de te agradecer, Jaci, por você ter aceito o convite. Você não sabe o quanto é importante para mim, enquanto pessoa, poder passar essas informações que muitas vezes nós não sabemos, nós não temos noção da seriedade do fato, né? Mesmo sabendo que as crianças, adolescentes e pessoas trans não são aberrações, muitas pessoas não entendem, né? Que isso faz parte do princípio genético, muitas vezes. A ciência estuda, né? Não é simplesmente um processo comportamental, é algo que vem além do comportamento, né? Como que o Gustavo hoje lida com o próprio corpo? O Gustavo ele só tem algumas questões que as partes íntimas. Ele Tá? não Sua consegue voz mesmo. tá O baixa. Gustavo tá baixo? Tá aqui, filho. Tá. Ele não tem assim, não gosta muito das partes íntimas. Ele já tem um pouco de receio. Ele já fala, não quer que os seios cresçam, porque como a irmã dele está com 13 anos, entrou na puberdade, né? Então ele está vendo o corpo da irmã dele mudando, e ele já falou assim, mamãe, mas eu sou homem, eu não quero menstruar, eu não quero que meus seios cresçam. Então isso eu venho tentando explicar para ele que homens também menstruam, que ele tem um pouco de paciência, porque ele vai ter todo um acompanhamento quando chega na puberdade. Os médicos vão saber o momento de usar os bloqueadores da forma que seja saudável para ele, porque muitas pessoas já vieram me criticar por falando sobre os bloqueadores. Eu não sei o dia, nem o momento, nem a hora que isso vai acontecer com o Gustavo. Eu sei que se for da vontade dele, ele vai usar, porque assim, os médicos do Hospital das Clínicas, eles fazem o acompanhamento de acordo com o que a criança deseja. Lá ele é observado por psicólogos, por psiquiatras. Então, assim, eles não fazem nada que não seja da vontade da criança. Então, ele passa por psiquiatra, ele passa por psicólogo, ele passa por pediatra, para que compreenda o corpo dele e que ajude para que ele não sofra com disforias, com depressão, com ansiedade, porque isso acontece muito quando vai chegando na puberdade das É crianças, né? verdade. Principalmente das crianças trans. Então, eu tenho muito a agradecer ao Hospital das Clínicas, porque eles vêm fazendo um acompanhamento que vai ajudar o Gustavo para que ele não sinta esse tipo de disforia. Jaciana, e foi muito difícil você vir de fora e conseguir todo esse aparato e acompanhamento no Hospital das Clínicas para o Gustavo. Eu queria que você contasse para nós como que funciona esse processo dentro do Não Hospital das foi Clínicas. não é uma vaga que você consegue muito rápido. Eu tenho um grupo de mães, que a Tamires ela representa, que é a mãe de uma criança trans também, que é uma pessoa maravilhosa. Tem mães que passam um ano, 10 meses esperando para conseguir uma vaga. O Gustavo, eu sempre assim acreditei que Deus, quando as pessoas falam assim, você é castigada porque Deus não lhe ajuda, isso é mentira. Desde o princípio, quando eu comecei a ajudar o Gustavo nessa transição dele, tudo que ele me pediu e que eu apoiei, a gente conquistou coisas que muitas mães ainda não conseguiram. O Gustavo, com 3 meses, ele conseguiu a vaga no Amit, coisa que muitas ainda estão esperando. Graças ao Instagram do Gustavo, que também foi uma porta que abriu para a Casa Chama, que foi eles que nos ajudaram, me passando o contato de uma pessoa lá de dentro do Hospital das Clínicas, na qual eu conversei muito com ela, mandei e-mail, expliquei a minha história e que eu estava disposta a vir de Fortaleza, não importava quantas vezes fosse possível, mas para ajudar o Ah, meu você filho. estava lá ainda. Eu estava Você lá estava ainda. lá. Ah, que Isso. maravilha. Daí, quando ele conseguiu a consulta, eu ainda estava em Fortaleza. A gente veio 2 vezes para depois a gente ter essa mudança para cá. Por alguns fatos que aconteceram depois, que a gente teve que se mudar para cá, para nossa segurança também. E você acredita, Jaciana, porque eu acredito,
que mesmo uma criança de 6 anos, principalmente uma criança de 6 anos, tem uma sintonia com o melhor, com a verdade, com o que ela quer, e com fé mesmo. Tudo isso conseguiu com que o Gustavo tenha conseguido de uma forma talvez um pouco mais fácil. Você não acredita nisso? Acredito demais. As pessoas tendem a falar assim que uma criança não sabe expressar o que ela sente. Mas eu Claro que acredito sabe. que infelizmente, nós como pais é que não queremos enxergar. Porque as crianças, elas demonstram o que elas sentem de uma maneira ou de outra, mas elas falam com gestos, com atitudes, com formas de se trancar, de não conversar, de ficar o tempo todo se machucando, que nem eu já conheci várias crianças que se machucam. Então, Se assim, a mutilam gente, mesmo, é verdade. pois é, a gente como pai, a gente tem a obrigação de ver e observar os nossos filhos. Eu não estou criticando ninguém, mas eu acho que as nossas crianças, se uma mãe e um pai começar a observar elas da maneira certa, ela vai saber que essa criança não está bem. Ela vai saber que essa criança precisa ser ouvida. E a partir do momento quando a gente escuta, parece assim que renasce, porque o Gustavo, ele renasceu. Porque a criança que ele era não é a mesma que ele é hoje. Ele é outra criança, uma criança feliz, uma criança que esbanja felicidade, que tem sonhos, coisa que ele não estava nem aí. Então, assim, para mim, por mais que eu seja criticada, por mais que as pessoas falem que o que ele é incentivado por mim, por eu ser lésbica, que isso também é uma coisa que as pessoas nem conseguem compreender a diferença entre uma pessoa ser lésbica e uma pessoa ser trans, porque se soubesse entender isso, jamais falaria que é uma influência de ninguém, porque uma pessoa trans, ela nasce trans. Ela não é Verdade. simplesmente, É verdade. ela não é incentivada a ser uma pessoa trans. Não, claro que Muitos é não. porque não conseguem ser apoiados quando crianças, então só vão fazer sua transição com 18, 19, 20 anos, porque não tem apoio. Então, como essas pessoas vão poder conseguir fazer uma transição se não são apoiadas desde criança? Muitas vezes são maltratados, são colocados na rua por ter trejeitos. Então, assim, não é questão de uma pessoa não ser trans desde criança. É porque você não tem apoio. É diferente. E, Jaciana, eu penso que, independente da sua orientação sexual, essa foi uma das razões que eu te trouxe até aqui hoje. Porque, para mim, o fundamental dessa live é falar sobre o amor incondicional de mãe. Porque você, como mãe, você pode me explicar isso melhor do que ninguém. A mãe, quando tem em seu filho, por mais diferente, entre aspas, daquilo que a sociedade impõe, ele continua sendo seu filho. Eu quero que você fale um pouco desse amor de mãe incondicional, por favor. Quando eu percebi que assim eu comecei a pesquisar sobre pessoas trans para poder ajudar o meu filho, confesso que a dor foi muito grande para mim, pelas estatísticas, pelo que a gente vê que acontece na maioria das vezes com pessoas trans. Mas a partir do momento que eu tive o Gustavo nos meus braços e ele dependia de mim para tudo quando ele nasceu, eu prometi a mim mesmo que eu seria a mãe que eu não tive. Eu ia dar ao meu filho todo o amor que eu não tive quando eu era criança, porque a minha mãe ela foi embora, a minha mãe biológica, foi criada pelos meus avós, e eu sempre quis ser mãe. Era uma coisa que eu sempre quis. Se meus filhos não foram gerados da maneira que eu queria, mas mesmo assim são meus filhos, eu sempre coloquei na minha cabeça que a felicidade deles estava acima de qualquer coisa, porque assim, quando eu percebi do Gustavo e eu vi o que eu ia lidar com tudo isso, eu poderia simplesmente não apoiar, mas dar o amor a ele, mas mesmo assim não apoiar. Mas eu percebi o quanto ele ia sofrer com isso, o quanto eu iria ter que ver no futuro o meu filho ou uma criança depressiva ou uma criança com ansiedade, e isso para mim seria a morte. Eu ser consciente
que eu iria ver meu filho futuramente uma criança com problemas até mesmo psicológicos de verdade, por eu ser uma mãe que eu não entendesse meu filho. Eu acredito que quando a gente realmente ama alguém, a gente, primeiramente, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa e entender o que ela sente para poder você ver que a felicidade dela está acima de qualquer coisa, de preconceito, de pessoas lhe julgando, lhe criticando, porque infelizmente vai sempre existir o preconceito, mas quando Claro, você tem claro. amor pelo seu filho, nada importa, porque quando lá fora tá as críticas, quando você entra dentro de casa, você vê o sorriso do seu filho, a alegria do Gustavo, para mim, vale mais do que qualquer palavra que alguém diga comigo. Vai doer, lógico que vai machucar, porque tem pessoas que elas são cruéis com as palavras, mas a felicidade dos meus filhos está acima de qualquer coisa. Então, por mais que seja difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso ver a felicidade com que eu vejo meu filho hoje, sendo uma criança feliz, sendo uma criança espontânea, sendo uma criança que quer sonha, que já escolhe profissões para ele, que já quer ser ator, quer ser modelo. Então, assim, só estou aqui para apoiar e fico muito feliz em saber que hoje eu vejo que meu filho tem um futuro, porque poderia não ter, porque a maioria das pessoas que são trans cometem suicídio, vivem em depressão, vivem trancados dentro de um quarto sem viver uma vida, por simplesmente o fato de não se entenderem e não terem apoio de ninguém. E eu sei que isso não vai acontecer com meu filho. Eu sei que ele vai ser um grande homem. Então, para mim, isso vale qualquer coisa, sabe? E Jaciana, existe algo que você também conhece mais do que eu. O amor que você dedica a seu filho e sempre dedicou vem em dobro da parte dele para com você. Porque essa plenitude que o Gustavo está hoje, de acolhimento, de bem-estar junto à família, não tem preço, não é? O Gustavo, ele é uma criança muito carinhosa. Ele é uma criança que qualquer pessoa que venha conhecer ele, assim, se encanta, porque ele é uma criança carinhosa, é uma criança amorosa, é uma criança que é uma luz. Eu não é porque seja meu filho, não, mas as pessoas que já chegaram a conhecer ele se apaixonam por ele, porque ele é uma criança assim, muito iluminada, uma criança que me faz, cada dia que passa, me Jaciane, sentir mais feliz. que bom. E como foi o início dessa história, você já contou, em relação aos irmãos dele? Quando o Gustavo, a gente trocou as roupas dele e tudo mais, a Tereza, minha filha mais velha, morava comigo. O Edgar estava com o pai, eu estava para ir buscar ele. Mas eu sempre criei meus filhos explicando que a gente nunca deve ter preconceito com ninguém, respeitar sempre as escolhas de todo mundo e tratar todo mundo por igual. Então, quando eu cheguei para a Tereza, que estava morando comigo primeiro, e expliquei o que estava acontecendo, ela falou: mamãe, o Gustavo sempre foi assim. Então, mesmo que o nome dele não seja mais o que era antes, a gente vai tratar pelo nome que ele quer. Porque se ele está feliz como Gustavo, eu também vou estar feliz, porque eu amo meu irmão. Que lindo, Então, assim, que a lindo. Tereza de cara já se acostumou com o Gustavo. Quando o Edgar, eu fui buscar ele, eu vim conversando com ele no ônibus, quando eu fui buscar ele em Natal, expliquei tudo direitinho para ele, e o Edgar foi a mesma coisa. Eu falei: mamãe, se meu irmão Que está feliz dádiva. assim, ele vai ser tratado por mim da mesma maneira. E desde que ele chegou de Natal, nunca tratou ele pelo nome morto, ao contrário, sempre respeitou o Gustavo. E assim, eu tenho muito a agradecer aos meus filhos, porque eles são muito compreensivos, eles sempre defendem o irmão. Então, assim, o Gustavo se sente muito forte, porque ele tem apoio de todos os lados da família, fora as pessoas que hoje em dia estão do nosso lado, que é muito importante. Eu, inclusive. Jaciana, eu sempre acredito que não existe ninguém que nasça preconceituoso. O preconceito é criado na criação. É exatamente assim. É formado diante da criação. Criança nenhuma tem o preconceito sobre o diferente, não é? Então, eu quero que você me explique como o Gustavo lida
e se há o bullying do Gustavo por parte de outras crianças. Eu sempre falei para ele que ele deve ser sempre quem ele é, não ter vergonha de quem ele é e sempre se impor e falar para as pessoas, não chegar, porque assim, infelizmente tem muitos lugares, como na escola que ele estudou, que a escola foi completamente negligente, a escola não em nenhum momento aceitou o nome social dele, só veio aceitar quando eu apresentei um laudo que foi exigido, coisa que na época eu era totalmente assim, sem entendimento, que eu tive que dar, porque eu não sabia que eu não precisaria dar. Mas o Gustavo, ele fica triste quando acontece de alguma criança não compreender ele. E ele, assim, ele hoje em dia, ele tem muito receio de criança. Devido ao que ele passou na primeira escola, que foi horrores, ele tá apanhando de outras crianças e as crianças não quererem ficar perto dele, ele hoje em dia ele é muito cauteloso. Ele chega, ele vai tentar conversar com as crianças, mas ele tem medo. A escola nova dele aqui, quando ele foi, graças a Deus já respeitou o nome social, trata ele como Gustavo. Eu tive uma reunião com todo mundo da escola primeiramente para poder levar ele para a escola. Que Mas beleza. assim, a escola, todas as crianças não sabem que ele é uma criança trans, sabem que ele é o Gustavo. Então trata ele como Gustavo. Porque a escola falou assim que não tinha como se responsabilizar pelos pais. Porque, infelizmente, olha a explicação da escola. As crianças em si não são preconceituosas, mas Pois é. dentro da casa delas, a educação é diferente. Então, vai ter mães que vão achar tudo bem, mas também vai ter pais que vão vir, vão bater boca. Então, para a segurança Infelizmente. até mesmo do Gustavo, se ele é Gustavo, trate-o como Gustavo e ponto. Não é para dizer para nenhuma criança que ele não é Gustavo. Infelizmente, essa é a Luciano, realidade. Gustavo, eu posso te fazer uma Que? pergunta? Posso? Sim, Posso fazer? Posso te fazer uma pergunta? sim. Você, hoje você está nós estamos na pandemia e está tendo aula online, é isso, Jaciana? Isso. Tá. E você tem amiguinhos? Bom, no dia que eu fui pra escola, um dia, né, mãe? Eu tive um monte de amiguinho lá. Que legal, Na que escola legal, nova. que legal. Gustavo, o que que você gosta de brincar? Eu gosto de brincar, tipo essas coisas aqui que eu disse. Pixton, Pixcong, que é esse joguinho, eu que inventei. Só que não é inventado, mãe. Hum. Existe. De pique-esconde. Pix, Ah, de se pique-esconde. esconder. Ele gosta Jaciana, muito outro de dia pique-esconde, desenhar. Eu eu vi um gosto vídeo. também. Eu também Fala. gosto de brincar de Vingadores, de bonequinhos, de cat. Ali, aliás, outro dia eu vi você desenhando numa live que você fez, Jaciana. Você desenha muito bem, hein? Olha, Eu eles vi teu adoram desenho. desenhar. Que bom, que Aham. bom. Ele tá indo bem na escola, Jaciana, mesmo com essa parte online? Tá sim, ele tá se desenvolvendo bem. A questão esses dias que ele não estava indo, porque é uma vez por semana presencial, o resto online. É porque ele gripou, mas graças a Deus foi feito o teste de Covid, eu recebi hoje, não era Covid, mas infelizmente Que foi pela bom. questão do clima. Porque como a gente lá no Nordeste, a gente nunca estava acostumado com frio e a É gente não tinha verdade. agasalhos, a gente não tinha nenhum agasalho. A gente recebeu esses dias roupa de frio, calça. Então as crianças pegaram muita friagem. Daqui a pouco o mamô vai. Teve muita friagem, muita coisa. Então, assim, o Gustavo ele pegou muito frio, porque ele não se enrola. Ele passa a noite inteira andando na cama. Então, a gente cobria ele, quando chegava lá, ele estava todo descoberto. Ou já, quando eu achava ele, já estava na cama da irmã. Então, assim, ele pegou muita friagem. Então, ele foi o primeiro que adoeceu.
Aí ele gripou, ficou com garganta inflamada. Aí quando deu febre e cansaço, aí eu digo, Senhor, meu Deus. Porque eu estava dando umas saídas para fazer entrevista, mas quando chegava em casa, tirava roupa, lavava, mas a gente sabe que o Covid está aí, né? Então foi a É primeira coisa que verdade. eu fiz, foi fazer o teste do Covid nele, mas recebemos hoje e deu negativo. Então, graças a Deus, deu tudo Gustavo, certo. que bom. O quê? Gustavo, fala uma coisa. Peraí. Quê? Você sabe meu nome? Você sabe meu nome? Não sei não. É a tia Liz. Ah, Gustavo, me responde uma coisa. Você gosta mais gente, de ir Alice. na escola? Você gosta mais de ir na escola ou ter aula dentro de casa? Tá Escola. querendo entender? Ah, você gosta de ir na Entendeu? escola? Por quê? Por quê? Porque pelo menos eu aprendi algumas coisas. Ele gosta de andar. Ele adora passear. Se deixar, eles estão reclamando muito que estão só dentro de casa. É verdade. Criança normalmente é hiperativa, né? Ele tem muita Jaciana. energia, muita energia. Gustavo, Gustavo, Sim. o que que você quer ser quando crescer? Ator, blogueirinho, Hum, policial, blogueirinho. Eu não entendi essa cuidador de, última. cuidador de planta, Hum, dançarino, é, Ela não ouviu o policial. policial. Ele tinha falado Ó, primeiro. deixa eu é, falar tudo de novo. Deixa eu falar tudo de quero. novo. Qual é o primeiro mesmo? Você falou primeiro foi ator. Ator, blogueirinho, policial, É, cuidador de plantas, é, dançarino. é. Qual é o nome daquelas pessoas que quando vê animais doentes é escuro? Veterinário. Veterinário Muita coisa, É. né? e zoológico. Agora, Cuida que agora ele responde gosta uma muito de coisa para animais. tia. E você vai dar conta de fazer tudo isso? Quê? Você vai dar conta? Você vai conseguir fazer tudo isso junto? Porque eu vou marcar, depois de ser blogueiro, eu vou marcar que depois de dar minha aula de blogueiro, vai ser ator, depois da aula de blogueiro. E depois da aula de ator, vai ser aula de policial. E depois de eu arregaçar tudo, eu vou cuidar de plantas. Depois de cuidar das plantas, eu vou dançar, ser um dançarino. Aí depois de ser dançarino, eu vou curar alemães. Depois de curar alemães, eu vou cuidar alemães. Ele é que Jaciane, nem eu, gosta de plantas. ele gosta. E de animais também? Ai, demais. Aqui em casa tem 4 gatos e uma cachorra. Nossa, Que a gente nossa. trouxe de Fortaleza para cá. Ah, você trouxe de Fortaleza para cá. Trouxe. E todos a Que gente bom. resgatou da rua. A gente resgatou todos eles da rua e até hoje estão com a gente. Jaciana, é, Rotei. Pede desculpa. quais são. O que que ele falou? É Hã? que ele sem querer lá. Ah, ele pediu desculpa. Imagina, imagina. Eu vou desculpar, viu? Só dessa vez, Aham. tá? Tá? Só dessa vez. Senão eu vou votar com você também. Jaciana, ele está fazendo acompanhamento psicológico, eu sei, desde cedo. E eu sei que existe um período desse acompanhamento para que se tenha certeza da transexualidade da criança. Isso já foi resolvido. Isso. Aí eles fazem todo um acompanhamento.
A nós, como mães, eles têm uma parte, ficam só eles sozinhos com o psicólogo, porque lá eles vão avaliar realmente o que eles querem. E que nem o médico, o doutor Daniel, falou para mim. Até o presente momento, ele é considerado um menino trans. Porque existe mais uma coisa assim bem rara de algumas crianças na adolescência mudarem do nada e quererem voltar ao normal. Mas ele disse que é uma coisa muito rara de se acontecer. Por isso que eles são acompanhados pelo psicólogo, pelo psiquiatra, para que quando ele entre na puberdade, eles escolham o que eles querem, porque sempre a criança que é ouvida. Nós, como mães, temos um grupo que é para os pais, assim, desabafarem, para poder a gente um ajudar o outro, mas a prioridade é o que as crianças sentem e o que elas precisam, que é isso a prioridade do hospital. Então, assim... Jaciana, Ah, você acabou de dizer que vocês têm uma reunião entre pais. isso. Como você sente os outros pais que você conhece em relação ao fato de seus filhos serem trans? Todos aceitam naturalmente ou não? Todos. Assim, eu Que fiquei muito maravilha. feliz em saber de quantas crianças tem no Brasil. Infelizmente, Muitas. algumas mães têm medo de aparecer assim, internet, porque há muitas crianças querem ter Instagram, que nem eu vejo algumas mães que falam que querem ter Instagram, mas elas temem a questão porque muitas são acusadas de ter que ir para conselho tutelar, são perseguidas na rua. Existem muitas coisas que vêm acontecendo com algumas mães e, assim, tem cidades que, assim, interior mesmo, é pior ainda, que as pessoas até perseguem de uma maneira mais agressiva. Porque, para você ter ideia, tem mais de 300 crianças trans já no Brasil. Mas, infelizmente, não todas as mães têm a coragem de falar sobre elas, que era uma coisa que deveria ser feita. Porque pela quantidade de crianças que a gente já tem, a gente deveria ter assim, mais apoio. Porque, querendo ou não, se não é falado sobre as crianças trans, no meu ver, como elas vão ser respeitadas? Como elas vão ser tratadas de uma maneira que elas merecem ser? Por isso que algumas vezes acontece algumas discórdias entre nós, só por esse fato. Porque, assim, quando eu aceitei que o Gustavo tivesse o Instagram, não foi pelo fato para ele ganhar fama, e sim para que as pessoas entendessem a história dele e respeitassem. Porque a partir do momento que ele é falado sobre ele, as pessoas têm que respeitar, têm que entender. Porque é uma coisa que tem que ser falado nas escolas, principalmente. Porque, como você falou aí, eu concordo muito com isso, as crianças não são preconceituosas. E se desde então, quando uma criança, desde criança, tivesse uma educação e seja falado sobre a transexualidade infantil, de uma maneira que só simplesmente explicasse a existência delas, não existiria tanto preconceito. Porque as crianças elas têm um dom de fazer com que os pais pudessem compreender. Porque, querendo ou não, muitos pais escutam os filhos. E as crianças respeitando, os pais podem respeitar também. Porque, querendo ou não, a gente aprende muito com as crianças. Então, assim, Sem dúvida. além de nós como pais lidarmos com a educação e educar nossos filhos para respeitar todas as pessoas como elas são, as crianças sendo educadas desde crianças, da existência das crianças trans, diminuiria muita coisa. Mas, infelizmente, isso não acontece na prática. Então, como a gente vai conseguir que as nossas crianças sejam respeitadas dessa maneira? Jaciana, porque a gente não pode esconder o sol com uma peneira. O caminho é longo e você sabe disso. Nesse momento, o Gustavo está amparado dentro da sua casa, da casa dele. Amparado junto ao Hospital das Clínicas. Só que vai chegar uma hora, obviamente, o Gustavo vai criar asas para o mundo, né? E eu queria que você falasse para a gente o que você espera que aconteça. Para o futuro do meu filho, eu espero que até lá as pessoas trans comecem a se unir
para conseguir o respeito que elas tanto merecem. Porque, querendo ou não, a desunião já começa dentro da classe LGBT. Porque nós somos muitos. Se todos nós se uníssemos realmente de verdade e batalhássemos para que a gente conseguisse o respeito que nós merecemos, porque a gente não está pedindo nada a ninguém, porque é um direito nosso ser respeitado e viver com dignidade, muita coisa mudaria. Espero em Deus que a gente consiga esse respeito, que a gente consiga ver que as nossas crianças futuramente possam andar livremente, possam ter um futuro, possam se formar e ir para uma faculdade sem medo de represálias na faculdade, de serem perseguidas, porque infelizmente essa é uma realidade ainda, de uma pessoa não poder usar um banheiro, de muita coisa que acontece. Mas eu acredito muito que nós, como mães de crianças trans, se a gente todos se uníssemos, assim como as pessoas LGBTQIA+, se unissem também, a gente conseguiria mudar isso. E eu vejo um futuro porque nós já temos vereadores trans, deputados trans. Então, assim, a gente cada vez mais estamos colocando pessoas como nós no poder, para que a gente possa ali conseguir realmente leis que funcionem, não só no papel, mas sim na prática, onde as pessoas trans possam viver com liberdade. E que eu, como mãe, um dia que eu me for, eu saiba que meu filho está num lugar bem, que ele está tranquilo, que ele está protegido. Porque acho que é isso que uma mãe quer. Porque quando uma pessoa fala para mim assim, você incentiva seu filho. Aí eu pergunto para uma mãe que realmente ama seu filho, qual a mãe que quer um filho, as estatísticas que tem de uma pessoa trans? Que uma pessoa trans com 35, a maioria chega só até os 35 anos de idade. A maioria não tem direito de andar na rua sem ter medo de não voltar. Então eu pergunto, qual mãe quer isso para seu filho? Então, assim, é muita assim, hipocrisia das pessoas, desculpa até a forma de falar, as pessoas acharem que uma mãe quer isso para um filho. É muito doloroso para uma mãe saber que você tem um filho trans. Não por ele ser trans, e sim pela safadeza das pessoas de perseguirem, de maltratarem, de se acharem no direito de crucificar uma pessoa pelo nascimento dela, por ela ser dessa maneira. Eu ia falar até escolha, só que não é escolha, até me corrigir. Porque ninguém escolhe ser trans. A gente nasce trans e as pessoas têm que entender e respeitar. Só isso. Não é obrigado você se sentar e virar melhor amigo, mas simplesmente respeitar, deixar essa pessoa viver a vida dela. Porque ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Mas parece assim que o mundo precisa mais de Deus, porque infelizmente usam o nome de Deus, mas na verdade não praticam o que Deus ensina, que é amar as pessoas como si, né, como todo, e respeitar e não julgar. E é o que mais acontece nesse mundo, infelizmente, é as pessoas julgarem umas às outras. Eu vejo, Jaciana, que quando você fala, eu sempre bato nessa tecla, eu sei que a maioria das pessoas, não sei se é a maioria, mas eu crio um mal-estar quando eu falo isso. Mas eu vou continuar falando porque é uma realidade. Nós, do movimento LGBTQI+, nós não temos união, muito pelo contrário. Nós temos segmentação. Trans de um lado, travestis de outro, lésbicas aqui, crossdresser como eu de um outro lado, homossexuais como eu de um outro lado. Se houvesse união, as pessoas, você sabe, que elas estão contando nos dedos quando vai haver, diante dessa situação que nós estamos vivendo, a próxima parada gay. Se elas pensassem que a parada gay não é tão importante quanto o dia a dia do respeito, do amor ao próximo, olhar ao diferente. Porque, Jaciana, eu sou diferente de você. Você é diferente do Gustavo. Nós todos somos diferentes. E qual o problema disso? As pessoas não aceitam nenhuma diferença. Então isso é caótico. Então eu sempre digo, antes de pensar na parada gay, no caso do LGBTQI+, vamos pensar nas pessoas que fazem parte da nossa classe, porque são várias, né? Enfim,
Eu quero te fazer uma última pergunta, praticamente. Eu passaria a noite com vocês. Nós sabemos, eu acho que você até respondeu, mas eu tenho que perguntar, porque para as pessoas entenderem isso. Nós sabemos que há casos raros, mas há, de pessoas trans que no meio do processo decidem retroceder. Como você reagiria se caso o Gustavo se decida voltar a ser menina? Da mesma maneira. As pessoas não entendem que o amor de uma mãe não significa um sexo para mim. Tanto faz para mim ser homem ou mulher. O que vale para mim, de verdade, é saber que meu filho Ser está feliz. feliz. Não, não importa o que ele seja, e sim o que ele é para mim, o que eu vejo, que é a felicidade dele. Se ele falasse para mim, mãe, eu não quero mais, tudo bem, meu filho. Como é que você quer que seja a partir de agora? Porque essa é a minha Que obrigação como lindo isso. mãe, é entender, estar ao lado dele, para que eu veja no futuro um, ou um homem, uma mulher, eu não sei, feliz. Porque é isso que uma mãe quer para um filho, não é a felicidade? Então, o que diferença faz o que ele seja? Porque o que eu acho para mim, o que eu quero para os meus filhos, o que eu exijo deles, é que eles tenham caráter, que eles tenham humildade, que eles jamais pisem ninguém, que jamais humilhem nenhuma pessoa e maltratem ninguém. Se meus filhos não fizerem isso com ninguém, eu estou feliz. Eu apoio eles para toda a vida, todas as escolhas que eles fizerem, eu estarei lá na frente, para que ninguém fale absolutamente nada com nenhum. E para falar dos meus filhos tem que ter coragem, porque eu vou estar lá, na frente, brigando com eles, sempre, como eu sempre fiz e como eu sempre vou fazer. Eu só quero deles isso. Eu falo ao filho, jamais maltrate ninguém, jamais humilhe ninguém, respeite as pessoas como elas são. E para mim, o resto eu tô feliz, porque não existe coisa pior do que você maltratar alguém ou você humilhar alguém, porque eu já fui humilhada, eu já fui maltratada, eu já fui desprezada, e isso é uma coisa ruim. E eu tento explicar para meus filhos da melhor maneira possível o que eu não quero para mim, eu não quero para outra pessoa. É isso que eu ensino para eles. Você quer que aconteça isso com você? Não, mamãe. Então você não queira que aconteça com alguém. Porque a mesma dor que você sente, aquela pessoa vai sentir. Então você tem que pensar no que você vai falar. Você não pode machucar as pessoas, independentemente de como elas sejam, com deficiência, ou sendo indígena, ou sendo branco, ou sendo negro, ou sendo de qualquer forma que seja. Você simplesmente vai olhar, vai respeitar. Se você não entender, você chega para a mamãe e pergunta: mamãe, o que é isso? Por que que é assim? Mas não na frente da pessoa para não machucar ela, não fazendo com que ela se sinta mal, porque todo ser humano é diferente, mas é único porque foi Claro, feito por claro, Deus. Então a gente tem claro. que respeitar as pessoas como elas são. Então, assim, graças a Deus, o Gustavo, onde ele chega, eu tenho medo por causa dessa pandemia, ele está abraçando todo mundo, que foi. Aí eu fico, meu Deus, meu filho, olha o Covid, porque assim, ele não. Se ele lhe vê hoje, ele vai correr e vai te abraçar. Mesmo que Morrendo você de coloque o vontade de braço, abraçá-lo. morrendo de vontade de abraçar, porque assim, a gente tem eu tenho essa mania de abraço e ele puxou de mim também. Isso os três. A Nicole, ela é autista, ela é um pouco mais fechada, mas ela também tem assim as características de ser uma criança carinhosa, mas da maneira dela. Então assim, eu agradeço muito a Deus do presente que eu tenho, que é meus três filhos, porque eu acho que Que sem eles lindo. não seria a mulher que eu sou hoje, porque eles mudaram assim o meu modo de pensar da vida, eles me fizeram ser mais forte, me fizeram entender que tudo é possível quando a gente tem um apoio, porque o Gustavo hoje, ele está cada dia que passa melhor, olha o tanto de profissão que ele quer, né? Eu estou tentando conseguir ajudar ele aos pouquinhos. Ele conseguiu o curso de ator, mas eu não consegui ainda ajudar ele porque eu só tenho só um celular para tudo. Então é aula online, é tudo no meu celular. Mas graças a Deus a gente vai ganhar um computador. Eu falei, ó, quando você ganhar, aí você vai começar as suas aulas online. Então, assim, graças a Deus, o que eu puder fazer para realizar os sonhos dele, assim como dos irmãos, eu vou tentar. E ele também vai se esforçar porque ele é uma pessoa esforçada e ele vai conseguir porque eu sei da capacidade dele. Gustavo, Gustavo, O quê?
Você tá aí ou já fugiu? Tá? Tô aqui. Você tá me escutando? Uhum. Me fala, qual é seu sonho? Seu maior sonho? Conta pra tia. Se você hoje pudesse fechar os olhos e amanhã abrir, qual seria o presente que você gostaria de receber? Uma coisa que eu queria muito é ser um blogueirinho e conhecer o passaporte e ser um dançarino e um policial. E, e você vai Meu conseguir. sonho preferido. Você vai Se Deus conseguir. quiser. Já Gustavo, vamos fingir que a gente Ok? está se abraçando? Eu quero te dar um abraço online. Vamos lá? Aham. Peraí. Você que tá abraçando assim. Falou em abraço é Tá com ele mesmo. ferida. Não, não machucou não. Ai, tô com problema, mãe. Ai, que delícia! Obrigada, viu? Muito obrigado por você existir e por estar me abraçando, porque eu sinto essa energia, viu? Eu quero que você tenha todos os sonhos possíveis na sua vida, viu? Uhum. Jaciana, eu acredito muito, muito, muito que cada família é constituída por Deus por uma bênção. E essas crianças, assim como você, foram abençoados. E o que para muitos poderia ser uma cruz, para você é uma dádiva. E o bom é que você entende isso. Uma bênção divina. Então, eu quero desejar a vocês dois, a seus filhos, a sua companheira, que vocês tenham dias e dias de felicidade. E Muito muito obrigada. obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada. Você tem. É lindo. E eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de informação, de esclarecimento, de tanto amor, porque para mim hoje, eu quero que você saiba, você representa a minha homenagem a todas as mães que são todas especiais. Mesmo aquela que ainda não conseguiu entender e respeitar muitas vezes seu próprio filho, mas ela um dia há de fazer isso. Então, para mim, quando eu trouxe você para cá e lhe fiz o convite, era justamente para poder fazer uma homenagem a um ser tão divino quanto uma mãe. Então, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade. E eu vou agradecer também, porque é sempre bom a gente poder falar, porque para mim, quanto mais a gente falar sobre os nossos filhos, e o único sonho que eu tenho hoje é poder um dia ver meus filhos bem, e eu acredito que isso vai acontecer, porque cada vez mais as pessoas estão começando a Já abrir está os olhos, acontecendo. várias e várias famílias estão começando a enxergar seus filhos como eles são. Eu me sinto feliz de já ter ajudado várias crianças e que outras mães venham até mim, que eu estarei aqui pronta para ajudar, não financeiramente, porque agora no momento eu não posso, mas como uma palavra, como uma indicação, ajudando com um psicólogo, ajudando a conseguir uma vaga para também ajudar seu filho. Então, assim, nós somos mães e se ela quiser ser ajudada, ela vai ter apoio. Ela saiba que ela não vai estar sozinha, porque é difícil você estando sozinho, mas quando você tem pessoas que lhe apoiam, você se sente forte. E esse presente aqui é o mais precioso, porque quando você tem o carinho e o abraço do seu filho, você não precisa de mais nada nessa vida, somente que Deus abençoe e que a gente tenha assim, um futuro brilhante, é assim, é tendo esse xodó do seu lado. Lindo, lindo, Tchau! lindo. Tchau. Tchau. Tchau! Jaciana, obrigada.
Muito obrigado. Um beijo, Gustavo. Feliz Dia das Fica com Mães, Deus. Jaciana. Muito obrigada. E fica Beijo, com Deus. beijo. Beijo. Você também. Eu quero aproveitar essa live linda que nos foi proporcionado e parabenizar todas as mães vivas ou desencarnadas, cada um dos filhos, enfim. Feliz Dia das Mães para vocês, que são especiais, guerreiras. E agradecer mais uma vez a minha, que não faz mais parte desse plano, pelo privilégio de eu ser quem sou e poder ser quem sou. Muito obrigado a vocês. Feliz Dia das Mães. Um beijo.